Olá pessoal, eu sou a doutora Kátia Barbosa de Freitas e estou aqui para conversar com vocês mais um pouquinho sobre os primeiros 1.100 dias do bebê. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as infecções nas gestantes que podem afetar o bebê e sobre o calendário vacinal dessa gestante. Lembrando que nos vídeos anteriores nós já falamos de muitas coisas importantes. Então, recapitulando aqui, nós falamos o que são, de fato, esses primeiros 1.100 dias e da sua importância para a saúde do bebê. Falamos sobre o conceito de programação metabólica, que atualmente está muito em voga, né? Essa importância da programação metabólica para a saúde do bebê. Falamos dos fatores que influenciam nessa programação metabólica, né? Nós temos aí a genética materna e paterna, mas vemos também um estudo atualmente enfocando todos esses outros fatores que são também de suma importância para a programação metabólica desse bebê. Nos primeiros vídeos, né, inclusive neste vídeo, nós vamos tratar dos fatores ambientais. Então, nós já falamos no primeiro vídeo sobre os fatores, sobre a situação de estresse materno, né, as alterações comportamentais, as alterações hormonais que ocorrem nessa gestante em decorrência do estresse. Falamos sobre os perigos ocultos, né, a exposição de algumas substâncias químicas e físicas, como é o caso dos fitalatos, que são plásticos utilizados em embalagens e que podem trazer uma série de consequências para o bebê. Fitalatos e o BPA também, tá? Falamos também sobre os cosméticos, né, que é outro perigo oculto. Eles podem conter substâncias que podem levar desde o aborto até uma formação fetal, né, retardo mental, né, então muito cuidado com os cosméticos. Falamos também de alguns medicamentos e drogas, né, que vão levar prejuízo para o bebê, né, podendo levar ao óbito, né, ao aborto ou a má formação fetal. Sobre procedimentos também que são associados à malformação fetal, como a exposição à radioterapia, né, e ao raio-x convencional. E no segundo vídeo nós demos um enfoque maior, né, também a importância desse item, né, que é o etanol, né, o uso de álcool na gravidez. E a gente bateu um papo sério sobre essa situação, né, se existe de fato algum limite seguro para o álcool na gravidez. Vimos a síndrome alcoólica fetal, né, com suas alterações faciais, e falamos que não são só as alterações faciais, que o mais importante são as alterações comportamentais e o prejuízo de aprendizado para esse bebê. Hoje nós vamos falar sobre os agentes biológicos, né, um dos tópicos, né, que a gente salientou ali dos fatores ambientais, que são os agentes biológicos, que na verdade nada mais são do que as infecções que atingem a gestante e que podem levar prejuízo para o bebê, né? Então, essas infecções são mais conhecidas como TORCHs, que é uma sigla que denomina a toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus e sífilis. Esse H são das outras doenças que a gente vai ver a seguir, mas a toxoplasmose ela é uma doença transmitida por carne crua, geralmente, né? Ela pode ser sintomática ou assintomática, geralmente passa como um quadro leve, né? Tanto ela como o citomegalovírus também passa como um quadro leve, uma gripe, uma dor de garganta, então muitas pessoas não sabem que já tiveram. Mas uma vez que essas doenças são desenvolvidas durante a gravidez, sobretudo a maioria delas assim, no primeiro trimestre, pode trazer consequências como as que a gente está vendo aí, né? Então, no caso da toxoplasmose, aborto, prematuridade, icterícia, macro ou microcefalia, surdez, déficit visual ou retardo mental. Né, que pode ser mais de um fator. Rubéola pode causar aborto, né, na gestante, catarata, glaucoma, cardiopatia, surdez e retardo mental no bebê. O citomegalovírus está associado a uma deficiência mental, com microcefalia, retardo do desenvolvimento neuropsicomotor e surdez. E a sífilis, ela pode se manifestar com doenças, né, com feridas no corpo, né, várias feridas no corpo, pode levar a cegueira, alterações ósseas e dentárias, pode ocasionar também surdez, deficiência mental e até o óbito, tá?
Para evitar a toxoplasmose, o recomendado é que essa gestante que é susceptível, vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, evite tratar carne, alimentos mal cozidos, evitar contato com gatos e cachorros, evitar aglomeração, porque a gente sabe que as aglomerações, a gente está no contexto agora da Covid-19, a gente vê a importância de se evitar a aglomeração de pessoas para a transmissão de doenças como essas. Né? Na toxoplasmose, citomegalovírus não é diferente. Então, evitar aglomerações e aumentar os cuidados com a higienização. Em relação à rubéola, a principal medida preventiva é a gestante, a mulher, na verdade, fazer a vacinação antes de engravidar, né? Geralmente é recomendado para vacinas de um modo geral, algumas vacinas, que a gente vai falar mais para adiante, que se vacine pelo menos 3 meses antes. Alguns estudos falam de 1 mês, mas por segurança, a maioria dos médicos preferem recomendar 3 meses antes, tá bom? Em relação ao citomegalovírus, a gente vai evitar contato com gatos, que são os mais frequentes, né? Evitar aglomerações e procurar também usar preservativo, que existe indício que ele pode ser transmitido sexualmente. E na sífilis, o uso de preservativo. Para todas elas, o acompanhamento natal, desde o início da gestação, e eu digo mais, até antes de fato a mulher engravidar, deve ter esse acompanhamento para avaliação e programação dessa gravidez. Assim como a gente falou um pouco dessa necessidade de acompanhamento antes da gestação para avaliar a parte nutricional, deficiência de micronutrientes, tudo mais, o ginecologista obstetra também precisa avaliar essa mulher, né? Ver a situação dela hormonal e ver também a questão sorológica, ou seja, o médico no início da gravidez ou preferencialmente até antes dessa mulher engravidar deve pedir as sorologias, né, para as principais doenças, que são essas e as demais que a gente vai falar a seguir. Né? Para que essas sorologias? Nesse exame, o médico vai avaliar se essa mulher já foi exposta a esses vírus. Então, às vezes, essa mulher já teve toxoplasmose e não sabe nem que teve. Vai estar lá o seu IgG, que é um marcador de infecção antiga, né, um marcador de imunidade, que mostra que ela já teve. Então, a gente vai ter uma situação mais tranquila para acompanhar essa gestante, né? Algumas coisas que a gente recomendaria, no caso de evitar de tratar a carne crua, né? As pessoas que não tiveram exposição à toxoplasmose, né? As mulheres que vão engravidar e não tiveram exposição à toxoplasmose, elas devem evitar não só o consumo, que está recomendado independente de ter tido exposto ou não, né? Mas também a manipulação de carne crua. Então, para tratar a carne, se não tiver outra pessoa para tratar, essa mulher deve usar luvas, tá? E, então, assim, é importante esse conhecimento prévio do estado de imunidade dessa gestante, dessa mulher, em relação a essas infecções, tá certo? E isso que vai dizer são os exames. E esses exames, uma vez que é detectado que essa mulher é susceptível, ou seja, ela não teve ainda a doença, ela pode ter durante a gestação, esse exame deve ser repetido deve ser feito logo no início da gravidez, repetido no segundo trimestre e repetido no terceiro trimestre, para ver se houve uma viragem sorológica. O que é isso? O médico vai ver se ela não tinha tido exposição ainda no início da gestação. De repente, lá para o seu quarto, quinto mês, surge um IgG positivo. Então, em algum momento dessa gestação, ela teve infecção. Ou um IgM positivo indica a infecção no momento, nos dias próximos da coleta do exame. Então, em torno de 14 dias, por aí, 10, 14 dias, pode manifestar o IgM, tá certo? Então, é de suma importância o acompanhamento pré-natal para a avaliação de todas essas questões. Algumas dessas doenças, como a toxoplasmose, ela tem tratamento ainda na gravidez. Então, mais ainda, reforçando a importância desse acompanhamento. E a sífilis também tem tratamento durante a gravidez, que pode prevenir as consequências ruins para o bebê. Então, além dessas, vamos prosseguir aqui, nós temos o HIV, HTLV, a varicela, que é o vírus que é a mesma coisa de catapora, né? O herpes vírus, e a zika, né? Mais recentemente. Nós estamos agora, como eu falei, no contexto da Covid-19 e estudos estão sendo feitos nesse sentido de avaliar, mas como tudo muito recente, não temos nada ainda nesse sentido.
O HIV geralmente manifesta na criança uma imunidade baixa, né? Às vezes não ao nascer, mas com o decorrer do tempo. É uma criança que tem comprometimento de imunidade, apresenta infecções recorrentes, pode manifestar retardo do desenvolvimento e pode, como todos sabemos, levar a óbito. O HTLV, ele pode manifestar no bebê lesões oculares e dermatológicas e tem uma associação com risco aumentado de HTLV, de leucemia para quem tem HTLV. A catapora, o bebê pode fazer uma varicela congênita, ou seja, nascer com lesões de feridas no corpo, manifestar poucos dias depois do nascimento feridas no corpo. Quem já conhece a catapora sabe que não é um quadro bonito de se ver, né? E tem risco de complicações dessas lesões de pele, né? Infecções bacterianas secundárias, que não é nada agradável numa criança maior, que dirá num recém-nascido. Então, apesar de parecer boba essa questão de lesões de pele, não é uma coisa tão simples de se lidar no recém-nascido. E encefalite, que é uma espécie de meningite no bebê, né, recém-nascido. E pode deixar sequelas, assim como a meningite pode deixar sequelas. A zika é mais recente, algumas pessoas já sabem, né, está associada a microcefalia, retardo mental, surdez, déficit visual e pode ter convulsões. Para o HIV, a prevenção maior é o uso de preservativos, cuidado com pérfuros cortantes mais contaminados, né? Uma pessoa que tem HIV, que usou algum tipo de pérfuro cortante e a gente vai manipular, sobretudo médicos durante uma cirurgia, enfermeira, né? A pessoal da área de saúde tem que ter cuidado daqueles objetos perfurocortantes contaminados em pacientes, que têm HIV positivo. O HTLV, a prevenção é o uso de preservativo. A catapora, o ideal é a vacinação antes de engravidar também, tá certo? O ideal pelo menos 3 meses antes. E a zika, o uso de repelente apropriado, né, para gestantes. E o controle ambiental, então fazer aquela velha tarefinha de não deixar água acumulada, né, cuidar dos canteiros de plantas e tudo mais. E como sempre, todas elas também está super indicado o acompanhamento pré-natal desde o início. Mas aí, né, vem aquela nossa fotinha de sempre das outras vidas, para a gente não se desesperar, né? Desespero não ajuda em nada, minha gente. A gente tem que trabalhar para a prevenção e isso vai acontecer com o quê? Né? Então, naquela mulher que tem a suscetibilidade à toxoplasmose, ela não vai tratar carne crua, né? Ou então vai tratar com auxílio de luvas. É recomendado, independente da sorologia, que a mulher grávida evite alimentos crus, tá? Porque não tem só toxoplasmose que é transmitida. Uma salmonelose, uma gestante, às vezes é complicado. Aglomerações, né? Como a gente falou, né? Aglomerações tem muita chance de aumentar a transmissão de doenças. E evitar gato e cachorro é sempre uma polêmica, né? Para quem tem seus bichinhos de estimação é complicado, né? Mas assim, cuidar da saúde deles, né? E evitar um contato muito, muito próximo. Além disso, como a gente já falou, o pré-natal é importantíssimo, fundamental, né? De preferência até antes da gravidez propriamente dita. O uso de preservativo e as vacinas que a gente vai falar. Não tem como falar de doenças na gestação sem a gente comentar um pouco sobre esse calendário vacinal da gestante. Então, vamos lá. As vacinas recomendadas para gestantes são essas daí. Então, a tríplice bacteriana, isso aqui para toda gestante, tá? A tríplice bacteriana, né, que é para difteria, tétano, coqueluche. Existe a versão DTPA, né, que é a versão acelular que a gestante deve tomar. A gestante não deve tomar a vacina inteira, que é DTP, né? Que às vezes as crianças tomam no posto. A gente tem que oferecer para a gestante a DTPA, que é a celular. E DT adulto, que é só difteria e tétano, tá? Como é que a gente faz a vacinação em relação a essas doenças aí da vacina tríplice bacteriana? Então, na gestante previamente vacinada, com pelo menos 3 doses da vacina, a gente vai fazer uma dose apenas da DTPA a partir da 20ª semana de gestação, o mais precocemente possível. Ou seja, se pode fazer com 20, 21 semanas, o mais precocemente possível, tá certo?
Por quê? Então, aqui a gente vê uma gestante que, teoricamente, tem um calendário vacinal completo para a DPT, né? Ou DTPA, mesma coisa. DTP ou DTPA ou DPT. Ela, mesmo tendo uma vacinação completa, ela vai ter que fazer, é recomendado fazer essa dose na gestação por conta do fator pertussis, né? Que é esse pezinho que tem aí. A pertussis, na verdade, é a coqueluche, conhecida como coqueluche. E ela é feita na gestante não para beneficiar a gestante em si, mas, sobretudo, para fazer uma prevenção da coqueluche no bebê, porque vai gerar anticorpos que vai ser passado pela placenta e vai ser passado pelo aleitamento durante um tempo e vai ser a primeira vacina do bebê, porque coqueluche em recém-nascido é tido como um quadro grave, muito grave. Né? Então, para prevenir o bebê, ainda que a gestante tenha seu calendário completo para DTPA, ela deve fazer uma dose a partir da 20ª semana de gestação, tá certo? Em gestantes com vacinação incompleta, que receberam uma dose contendo componente tetânico, né? Porque o foco maior inicial é a antitetânica, mas a gente tem que pensar no bebê também em relação à DTPA pelo componente pertussis. Então, nessa que tem a vacinação incompleta, mas que recebeu pelo menos uma dose do componente tetânico, antitetânico, a gente usa uma dose da DT e uma dose da DTPA, sendo que a DTPA deve ser aplicada a partir também da 20ª semana de gestação, o mais precocemente possível, e respeitar um intervalo mínimo de um mês entre elas. Então, se eu faço a DTPA, a DT com 20 semanas, eu faço um mês depois da DTPA, certo? Em gestantes com vacinação incompleta, tendo recebido 2 doses da vacina contendo o componente antitetânico, ou seja, ela tomou 2 DT, mas não tomou nenhum DTPA. Aí eu faço só a DTPA a partir da 20ª semana, o mais precocemente possível. Em gestantes não vacinadas ou com histórico vacinal desconhecido, eu vou fazer o esquema completo. 2 doses de DT, 1 dose de DTPA, sendo que a DTPA, que é a que tem a componente pertussis, só deve ser dada a partir da 20ª semana de gestação, certo? Então, vejam que todas estão falando aqui da 20ª semana de gestação. E esse vermelhinho aqui que eu destaquei foi para salientar que mesmo quem tem um calendário completo, deve fazer a cada gravidez. Eu fiz nessa gravidez, daqui a 3 anos resolvo engravidar de novo, vou fazer de novo a DTPA para prevenir coqueluche no recém-nascido, tá bom? Então, a outra vacina, passei aqui. A outra vacina é a hepatite B, que é recomendada para toda gestante, no esquema de 0, 1 e 6 meses, né? Alguns obstetras avaliam antes, fazem o teste, né, do anti-HBS, vê se a gestante já está com a sorologia positiva, e aí pode ser avaliado o descarte. E influenza, né, que é a da gripe, que tem que ser dose única anual, né? Isso para todo mundo, independente de ser gestante ou não, deve tomar a vacina da gripe todo ano. Mas a gestante é bom entender que não é porque tomou a vacina da gripe na gestação passada que nessa gestação não precisa tomar. Tem que tomar toda a gravidez. Vacinas que podem ser recomendadas em situações especiais, e aí a importância do obstetra para avaliar a situação de risco dessa gestante, né, se vale a pena a vacinação ou não. Então, a hepatite A são 2 doses, né, uma no início da gravidez, o quanto antes, e outra 6 meses depois. Isso, gente, considerando que começou a gravidez e quer vacinar, porque o ideal até se vacinasse antes seria o ideal, né? Então, hepatite A e B para menores de 16 anos são 2 doses, né? Aos 0 e 6 meses, ou seja, assim que detectou a gravidez e 6 meses depois. E a partir de 16 anos são 3 doses, assim que detectou, 1 mês depois e 6 meses depois. As vacinas pneumocócicas, né, que é para prevenção de doenças pneumocócicas, como pneumonia, sinusite, otite e tudo mais. O esquema sequencial pode ser com a pneumo 13 ou a pneumo 23, se tiver um risco que justifique o uso da vacina. Doenças meningocócicas conjugadas, vacina meningocócica conjugada, desculpem, é uma dose, né? Deve ser avaliada a situação também da gestante. Então, todos esses, na verdade, devem ser avaliados. A meningite B também pode ser dada 2 doses, com intervalo de 2 meses. Tem que considerar a situação epidemiológica para ver se vale a pena o risco-benefício, né?
E a febre amarela normalmente é contraindicada, por se tratar de vírus vivo atenuado, porém, em situações em que o risco da infecção supera os riscos da vacinação, ou seja, eu estou numa zona, estou lá no Amazonas, né, numa situação de que ela mora próxima à floresta, uma área que surgiu muitos casos recentemente, então a gente pode avaliar e aí vai ficar a cargo do obstetra, tá bom? Vacinas contraindicadas na gestação, né? Nós temos a tríplice viral, né, que é sarampo, cachumba e rubéola. A cachumba é conhecida por vocês, a maioria conhece como papeira, né? Não deve vacinar porque tem vírus vivo atenuado. HPV também não deve vacinar. Catapora, né? Como eu falei, o ideal é vacinar antes, pelo menos 3 meses antes. E dengue também não é recomendado fazer durante a gestação, tá bom? Então, gente, agradeço mais uma vez a atenção de vocês. Esses são meus contatos. Aqui as formas de atendimento que eu atuo, domiciliar e por telemedicina. Queria agradecer mais uma vez e dizer que no próximo vídeo a gente vai falar um pouco sobre a importância da alimentação materna para a programação metabólica do bebê, né? Então, é imperdível. Essa é uma das maiores associações que a gente tem feito agora em relação à programação metabólica, né? E não percam, tá bom? Se você tem alguma gestante que esteja precisando de orientações, passe esses vídeos, acredito que vai ajudá-la bastante. Obrigada.